Olá, caros estudantes! Bem-vindos à última aula de Biologia do Preparar. Hoje eu vou fazer uma revisão de algumas questões que nós abordamos no assunto durante todo esse tempo, durante essas aulas que nós tivemos. E aí vamos trabalhar essas questões. Vem comigo! A questão número 1 é uma questão que fala sobre protozooses, protozoários. Ele fala o seguinte: o protozoário Trypanosoma cruzi, que é o agente causador da doença de Chagas, pode ser a nova arma da medicina contra o câncer. Pesquisadores brasileiros conseguiram criar uma vacina contra a doença, usando uma variação de protozoário incapaz de desencadear essa patologia. Para isso, realizaram uma modificação genética, criando um Trypanosoma cruzi capaz de produzir moléculas fabricadas pelas próprias células tumorais. Quando o organismo inicia o combate ao protozoário, entra em contato também, com a molécula tumoral. Passa a ser vista, no caso, essa molécula, pelo nosso sistema imune, e depois de um tempo ocorre uma indução das células de defesa, que passam a destruir todas as células como a molécula tumoral, como se lutasse apenas contra o protozoário. Qual o mecanismo utilizado nesse experimento para enganar as células de defesa, fazendo com que ataquem o tumor? Então é o seguinte, gente, o que nós temos que pensar? Ele está utilizando uma técnica em biotecnologia para a produção de vacinas. E essa técnica de produção de vacinas, ela atua no nosso sistema imunitário, que vai apresentar basicamente, como característica, o antígeno específico. Qual é a finalidade da vacina? É apresentar o antígeno para o sistema imunitário. É isso que ele quer saber, qual é o mecanismo para enganar essas células de defesa, apresentar o antígeno específico. No caso, a resposta correta é a letra D de Deus. E o que quer dizer o antígeno? O antígeno é um elemento estranho, tá? Esse elemento estranho ele vai ser apresentado para o sistema imunológico poder combatê-lo. Então, essa questão é um pouco sobre vacinas, biotecnologia e protozooses, como a doença de Chagas. Vamos a uma outra questão que eu coloquei também para nós abordarmos, que também refere-se sobre protozooses, doenças causadas por protozoários. Então, ele coloca: de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a filariose e a leishmaniose, que são duas doenças consideradas tropicais infecciosas, constituem um problema de saúde pública, por ser um alto índice de mortalidade associado a essas duas doenças. Uma medida profilática comum a essas duas doenças. O que quer dizer, gente, medida profilática? É uma medida preventiva. Como eu posso prevenir a filariose e a leishmaniose? É isso que ele quer saber na questão. Portanto, a resposta correta dessa questão é a letra D, tá? Que significa controle da população de vetores. E o que quer dizer isso? Tanto a filariose como a leishmaniose, gente, elas são doenças transmissíveis por mosquito. E o mosquito, como transmite essa doença, e no caso da filariose é o mosquito do gênero Culex, e da leishmaniose é o mosquito palha ou birigui, tá? Essas duas doenças transmissíveis por mosquito, elas podem ser doenças, que podem ser combatidas, basicamente controlando a população desses vetores, que são os insetos. A terceira questão é um assunto que nós falamos também com vocês, que trata de um outro tema agora chamado de ecologia.
Dentro da ecologia, ele traz um problema ambiental na questão número 3. Ele fala o seguinte: o rompimento da barragem de rejeitos da mineração do município de Mariana e o derramamento de produtos tóxicos na água do Rio Doce, ocorridos em 2015, ainda tem consequências para os organismos que habitam o Parque Nacional de Abrolhos. Localizado a mais de 1.000 quilômetros de distância, esse desastre ambiental afetou o fitoplâncton, as esponjas, as algas macroscópicas, os peixes herbívoros e os golfinhos. Aí ele quer saber: concentrações mais elevadas desses compostos são encontradas aonde? Tá? Então aí eu tenho uma cadeia alimentar. E essa cadeia alimentar, que ele disse no texto, ela sofreu uma ação de uma poluição da água. Essa poluição da água, ela afeta essa cadeia alimentar e ela vai ter concentrações desse metal pesado, mais precisamente aonde? A resposta correta é a letra B de biologia. Por que letra B de biologia, os golfinhos? Porque, gente, é o seguinte: esse fenômeno que foi descrito na questão número 3 trata-se de um impacto ambiental chamado de bioacumulação. Quando algum metal pesado entra em contato com uma cadeia alimentar, há uma tendência dele ir se acumulando à medida que o nível trófico vai passando. Então, os seres que estão no último nível trófico são os seres que apresentam concentrações mais elevadas desses compostos, como no caso, os golfinhos que estão no topo da cadeia alimentar. Portanto, B de biologia. Bem, caros estudantes, aqui nós temos agora na sequência a quarta questão. A quarta questão já trabalha dois reinos que nós falamos também com vocês, que são o reino das moneras e o reino protista. Moneras são as bactérias e protistas os protozoários, tá? Essa é uma questão da Universidade Estadual do Amazonas, é uma questão da UEA recente 2023. Ele diz o seguinte: no estado do Amazonas, a hanseníase e a malária são doenças que merecem a atenção profilática específica. Então, ou seja, doença profilática. A doença profilática, como a gente vai prevenir? Em função do número de casos de registros pelos órgãos de saúde locais. A hanseníase é causada pelo bacilo Mycobacterium lepra, enquanto que a malária é causada por um esporozoário do gênero Plasmodium. Tendo em vista as características biológicas desses agentes etiológicos, é possível afirmar que... Então, quando ele fala desses agentes etiológicos, o que ele se refere? Aos agentes transmissores dessa doença. Ele quer saber as características deles, tá? Então, tá correto afirmar, resposta correta, letra D. O plasmódio, que é o agente causador da malária, ele é um protozoário. Muito bem, causa doença. Esse protozoário ele é unicelular. Muito bem, só é uma célula e é heterotrófico, obtém o alimento a partir do meio. Corretíssimo, letra D de Deus. Vamos agora a mais uma questão de biologia. É uma questão de citologia também da UEA, tá? Só mais uma questão de citologia que eu coloquei aí para vocês, para a gente poder resolver. A figura ilustra dois tipos de células, células eucarióticas e células procarióticas. Com relação às ambas atividades comuns que ocorrem nesses dois tipos de células, ambas células, ou seja, o que essas duas células têm em comum? É isso que ele quer saber na questão número 5. A resposta correta dessa questão é a letra, no caso aí, a secreção ocorre por meio de vesículas? Não. Por que não pode ser a letra A? Porque nem todas essas células têm vesículas, apenas a célula eucariótica. A procariótica não tem. A digestão acontece por meio de vacúolo? Também não. Por quê?
Porque o vacúolo ele é uma organela mais encontrada na célula eucariótica e não na procariótica, tá? A duplicação do DNA, né, ela ocorre no nucleolo. Também está errado. Por quê? Porque o nucleolo ele não está presente, tá? Ele não está presente basicamente, né, em todos os tipos de células. Apenas a célula eucariótica tem o nucleolo com núcleo. A procariótica não tem, tá? A produção de ATP ocorre nas organelas. Olha só, até ocorre nas organelas, só que a célula procariótica ela não tem basicamente, né, organelas para produzir ATP. Tá? Então, a resposta correta é a letra E de escola. A síntese de proteínas ocorre no citoplasma das duas células, tá? Por quê? Porque tanto a célula procariótica como a eucariótica tem ribossomos que produzem síntese proteica no citoplasma celular. Resposta letra E de escola. Uma outra questão que eu trago aqui para vocês também é a questão número 6. Também foi uma questão da UEA 2022 no caso. Aqui ele traz uma questão de ecologia, um assunto que a gente abordou muito com vocês, tá? Aí ele fala o seguinte: a figura ilustra o comportamento do fluxo de energia em uma cadeia alimentar. Aí ele coloca energia captada, energia transferida e energia gás. Energia captada pelas plantas durante a fotossíntese, né? E essa energia que ela vai transferindo aos demais seres de uma cadeia alimentar. Então, se nós observarmos com relação a essas informações contidas na figura, é correto afirmar que, letra A cadeia alimentar ilustrada apresenta 5 níveis tróficos de energia. Vamos contar, tá? Quantos níveis tróficos tem? Planta, primeiro nível. Coelho, segundo nível, né? Roedor, no caso, o terceiro nível e o gavião, quarto nível. Então, a gente consegue observar aí 4 níveis de energia, 4 níveis tróficos e não 5 como ele coloca na letra A. Letra B. A energia transferida de forma integral ao longo da cadeia alimentar. Não. Por que não? Porque a energia que vai sendo transferida, uma parte dela vai sendo gasta. É só você observar aí no esquema, né? Que quando o coelhinho vai doar energia, ele perde uma parte dessa energia. A planta também, o gavião também e assim por diante. Tá? Então está errado, letra B. A energia não é integralmente repassada. É parcialmente repassado. É letra C, o predador de topo tem maior quantidade de energia. Falso, gente. O predador de topo ele não tem a maior quantidade de energia, tá? À medida que o fluxo vai passando, a quantidade de energia vai se reduzindo, tá? Letra D, a transferência de energia ocorre a partir de consumidores. Falso. Energia é transferida a partir de produtores. Então, a resposta coerente é a letra E de escola. O fluxo de energia é unidirecional e a perda a cada nível trófico. Muito bem. Fluxo de energia numa cadeia alimentar, ele sempre será unidirecional. E à medida que o nível vai passando, essa energia vai sendo perdida, essa energia vai sendo dissipada. Em uma reserva ecológica, foi realizado um estudo sobre o hábito alimentar de uma população de corujas e de uma população de gaviões. Tal estudo concluiu que ambas as aves se alimentavam basicamente das mesmas espécies de roedores. Então, estão se alimentando da mesma espécie de roedores, porém em diferentes períodos ao longo de 24 horas. O resultado obtido indicou que os hábitos alimentares constatados nas populações estudadas estão relacionados com o quê? Né? Então, o que está acontecendo nessa relação ecológica? Foi um item que a gente estudou em ecologia. Né? A gente viu há pouco sobre a cadeia, agora são as relações ecológicas dentro da ecologia.
A resposta coerente é, de fato, a letra C, tá? Porque ocorreu uma redução na competição entre as aves, né? Já que elas comem o mesmo alimento. Elas comem até o mesmo alimento, só que em diferentes períodos, tá? Se fosse no mesmo período, né, o que a gente poderia encontrar? Uma competição mais severa. Como são em períodos diferentes, elas não vão competir para comer, vai reduzir essa competição para a predação. Vamos agora a mais uma questão de biologia na sequência, que é a questão que fala sobre sistemas, fisiologia. Vou falar aqui um pouco sobre uma questão do sistema chamado de endócrino. O sistema endócrino, também chamado de sistema hormonal, a gente tem a questão número 8. Nessa questão ele diz o seguinte: se uma pessoa levar um susto, seus vasos sanguíneos se contraem, ela fica branca e o seu coração começa a acelerar, dispara os batimentos cardíacos. Por que isso acontece? Resposta corretíssima é a letra A, né? Porque a glândula, né, suprarrenal, ela vai liberar no sangue uma grande quantidade de adrenalina. O que é a adrenalina? O hormônio do perigo. O hormônio do perigo ele é lançado na corrente sanguínea, ele aumenta não só o batimento cardíaco, mas também o estado de euforia da pessoa, tá? Em situações de perigo, a suprarrenal libera isso. Agora vamos para a última questão que eu guardo aí para vocês, que é a questão número 9. Também é uma questão de fisiologia e também é uma questão de sistema endócrino, sistema hormonal, tá? É uma questão que ele diz o seguinte: um médico atendeu os seguintes pacientes, né? E aí ele diz, esses pacientes estavam com, item 1, taxa metabólica reduzida, item 2, taquicardíaca, que é o aumento do batimento cardíaco, item 3, o aumento da concentração de glicose no sangue, né? O açúcar se elevou. Com base nesses dados, o médico concluiu que os pacientes 1, 2 e 3 apresentam distúrbios respectivamente em que glândulas? Resposta corretíssima, letra C de coração. Por que C de coração? Vamos aí se ligar. Aumento e redução da taxa metabólica estão associados a uma glândula chamada de tireoide. Essa glândula ela fica localizada na base do nosso pescoço, que nós já estudamos, e ela que regula o nosso metabolismo. Quanto mais hormônio ela produz, T3 e T4, ela eleva a taxa metabólica, o metabolismo fica mais acelerado. E quanto menor for a taxa metabólica, menos T3 e menos T4, taxa metabólica reduzida. Tireoide, ligada à taxa metabólica. O item 2, ataque cardíaco. O aumento do batimento cardíaco ele vem da liberação do hormônio, né, que nós vamos chamar de adrenalina. E ele é liberado aonde? Nas suprarrenais, que também podem ser chamadas de adrenais, glândula adrenal. E, por fim, o pâncreas, né? Quando ele fala em aumentar a glicose, diminuir a glicose, quem regula isso é o pâncreas, que é uma glândula que produz a insulina, que baixa o nível de açúcar no sangue, e o glucagon, que eleva o nível de açúcar no sangue. Bem, caros senhores, muito obrigado pela participação de todos. Foi um prazer estar com vocês. Espero que essas aulas possam ter ajudado a vocês conseguirem a tão sonhada vaga na FMM. Se tiverem mais dúvidas e mais questões, os monitores vão resolver com vocês com certeza. Beleza, gente? Valeu! Até a prova, até a aprovação de todos. Muito obrigado. Tchau, tchau.
Música